Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindo a mais um Segunda com Quinoploc. Queria agradecer a presença de todos vocês. Estamos numa semana importante, uma semana produtiva, não só na Assembleia Legislativa, mas também num todo o contexto político. Aqui no Estado não é diferente, a gente começou algumas obras importantes, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. E é importante a gente ouvir também secretários que têm contribuído com a evolução dessas, não só das obras, mas também de todos os programas do governo. A gente sabe que o governo vem aí de um ajuste financeiro muito grave por causa do regime de recuperação fiscal, mas é importante evoluir. Então, hoje estamos recebendo aqui o secretário Juarez Fialho, secretário das cidades. Juarez, obrigado pela vinda, pela participação. Sei que sua parte é uma parte importantíssima, porque é ela que faz o elo do governo do estado com as prefeituras. Então, queria que você desse aí o boa noite ao pessoal e falasse um pouquinho da missão que é estar à frente de uma pasta tão importante como essa. Obrigado, boa noite. Primeiro eu quero agradecer, antes de dar boa noite para os nossos seguidores aí, seguidores do Alexandre Quinoploc, quero agradecer o convite do deputado Alexandre, que me convidou para estar aqui no gabinete dele hoje, falando um pouco para os muitos seguidores do deputado, dizer que eu admiro muito o deputado Alexandre pelo trabalho que tem feito na LERJ, sempre muito combativo, com posições muito firmes e muito bem definidas. Então é uma honra estar aqui com o senhor deputado hoje, e espero que a gente consiga falar sobre temas de interesse aí dos seus seguidores e da população do estado do Rio de Janeiro. Eu estou tendo um grande desafio à frente da Secretaria das Cidades, porque é uma secretaria nova, a gente está estruturando a administração interna da secretaria, então muita coisa, muita burocracia que eu, que vim da iniciativa privada, não estava acostumado, mas a gente está superando esses desafios e vou tentar falar então aqui um pouco sobre qual é a nossa missão e qual é o nosso objetivo. Bom, em primeiro lugar, a gente fica responsável pela política habitacional do estado do Rio de Janeiro. A antiga Secretaria de Habitação hoje é uma subsecretaria na Secretaria das Cidades. A nossa missão principal, precípua, com relação à habitação é cuidar do déficit habitacional das pessoas que hoje moram em área de risco ou as pessoas que não têm condição de ter uma moradia digna porque estão aí abaixo da linha de recursos necessários para adquirir um imóvel. Então a gente vem fazendo isso, a gente retomou todas as obras no passado, e acho que ao longo do dia, da noite aqui juntos a gente vai poder falar sobre isso melhor. A gente vem retomando as obras na área de habitação. A gente também tem, dentro do nosso escopo, agora, com a nova transferência de responsabilidade, o Somando Forças, que é um programa de apoio aos municípios, muito importante, foi muito importante nos governos anteriores e também vai continuar sendo importante. São obras de urbanização, pequenas intervenções de esgotamento sanitário, asfaltamento e até mesmo construção de unidades hospitalares e educacionais lá nos municípios. A gente sabe que os municípios sofreram muito no passado e continuam sofrendo demais porque o Pacto Federativo, deputado, está quebrado, né? Os municípios têm grandes atribuições, importantes atribuições, seja na área de esgotamento, na área de saneamento básico, asfalto, saúde básica e principalmente a educação das nossas crianças. Isso tudo é responsabilidade do município, mas na hora de repartir os tributos, o município fica com muito pouco. Então, os prefeitos que estão na metade do mandato agora procuram muito ajuda no governo do estado e no governo federal. A nossa função é fazer esse elo entre o governo do estado, os equipamentos do governo do estado, as outras secretarias e os prefeitos, ajudando a administração municipal que tanto sofre por falta de recursos disponíveis para investimento. A gente vem fazendo isso ao longo do ano. Então, basicamente, são esses os nossos objetivos. Além, lógico, de fazer interlocução, né, política entre o governador e os prefeitos. A gente escuta muito os problemas dos municípios e tenta sempre despachar isso com o governador, com os demais secretários, levando esses pleitos da administração municipal um pouco para o governo do estado. O senhor falou do programa Somando Forças, foi um programa de fato importante na última gestão. Não era um programa de uma secretaria por si só, era um programa que era tocado um pouco pela Segovia e outro pelo gabinete do governador. E nós temos visto hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião grande com o secretário, seu colega Edmar, secretário de Saúde, com mais 16 prefeitos, e existem muitos equipamentos que foram iniciados pelo Somando Forças, por exemplo, Cantagalo, e que hoje faltam duas parcelas
E a gente não consegue botar esse equipamento operacional, que é o equipamento na área de saúde, lá, é uma unidade básica de saúde, e faltam ali 3 parcelas de R$300 mil, a gente não consegue evoluir. Tivemos que fazer, segundo o secretário de Mato, tem que se fazer um distrato dos convênios anteriores, inclusive com empresas que estão na Lava Jato e tudo mais. Mas a gente percebe essa dificuldade de terminar algumas obras, e também os prefeitos reclamam que eles têm dificuldade de conseguir fazer os projetos que de fato é devido. É óbvio que a gente sabe que uma prefeitura pequena tem dificuldade de aparelhar a sua máquina, até diante da deficiência financeira que ela pode, mas como é que a secretaria pode ajudar no caso do projeto Somando Forças, e principalmente nessa questão de conseguir elaborar projetos visando não só recursos estaduais, mas também provenientes do governo federal? Olha, muito boa a sua colocação, deputado. Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer para os seguidores aí do deputado que o programa Somando Força ele está sendo transferido e ainda não foi transferido para a Secretaria da Cidade. Isso era um programa que talvez tenha sido tocado em algum momento pela Segov, mas em 31 de dezembro do ano passado, até agora, é um programa que é conduzido pela Secretaria de Obras. Para quem não conhece o Somando Forças é um programa de apoio aos municípios que envolve repasse mediante aprovação e medição. O que significa isso? Então o município quer fazer uma creche, por exemplo. Ela apresenta o projeto para o governo do estado. Em esse projeto sendo aprovado, há a liberação para que se iniciem as obras para a construção dessa creche no município. É o município que licita a obra e o estado vai repassando recursos na medida em que for medindo, fiscalizando e constatando a conclusão de cada etapa da obra. A gente tem hoje aproximadamente 82 convênios do Somando Forças, deputado, que estão abertos, parados. A maioria deles desde 2015. Muitos deles, a construtora já desistiu, o canteiro de obras não está mais ativo, está parado. A gente já está mapeando isso, mesmo não tendo recebido ainda os processos, a gente já está mapeando todos esses casos. E o que a gente já constatou é que realmente não há no orçamento desse ano recurso para encerrar todas as obras que foram iniciadas desde 2014 e que estavam paradas. Então o que a gente está fazendo é um trabalho de priorização, principalmente de obras que estão quase concluídas. Então, no caso, tem obras, por exemplo, de 6 milhões que faltam 80 mil para ser concluída. Então essa é uma obra, naturalmente, que tem que ser prioritária para a gente resolver o problema e colocar aquele equipamento à disposição o mais rápido possível da população. Isso porque a gente sabe que quanto mais dinheiro é investido e a obra depois para, mais recurso está se esvaindo, porque a deteriorização da obra é natural. Com o tempo, o dinheiro que foi investido vai se desgastando. Uma obra que fica parada é jogar dinheiro no lixo. Então, a gente já mapeou todos os convênios. Então, logo esses convênios sejam transferidos para a secretaria, a gente vai sim reiniciar. Talvez não seja possível esse ano concluir todas as obras que estavam paradas do Somando Forças, mas uma determinação do governador é que não se faça novos convênios, não se faça qualquer contratação nova de apoio ao município sem antes encerrar as obras anteriores. Porque a gente sabe que a obra não é obra de um governo, a obra é obra com dinheiro do povo, então a determinação do governador é privilegiar as obras que já foram iniciadas. Essa obra de Cantagalo, sem dúvida, vai ser uma das obras que vai ser reiniciada, se não concluída esse ano, sem dúvida, ao longo aí dos anos do mandato do governador Wilson Witzel. No tema de habitação, se vem à tona novamente a questão de moradores de rua, mas é óbvio que a gente vamos para um raio aí muito mais amplo, né? Existe um déficit habitacional muito grande no estado do Rio de Janeiro. Existia um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Eu não sei como é que ficou o programa no início aí da crise financeira, não só do governo federal, mas também do estado. Mas a gente tem pessoas que vivem em área de risco, pessoas que vivem em áreas conflagradas, a gente tem pessoas que moram nas ruas, enfim. Como é que é o critério do programa habitacional do estado e qual tipo de pessoas esses programas atendem? Bom, vamos lá, vamos fazer recapitular algumas coisas. Primeiro, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, ele hoje se encontra suspenso por conta do novo governo. O governo federal entrou, o novo governo federal, do presidente Jair Bolsonaro entrou, e por hora está parado esse programa porque o governo federal está editando um novo programa habitacional aprimorado, corrigindo erros do passado, do programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa muito exitoso, que fez muita habitação para muita gente hoje mora em condomínios feitos pelo Minha Casa Minha Vida, com dinheiro do governo federal, mas sabe-se que houve muito desacerto ali. Então o governo federal vem hoje
trabalhando, a gente junto, eu sou diretor do Fórum Nacional dos Secretários de Habitação. E a gente, enquanto diretor do Fórum, a gente vem contribuindo com a Secretaria Nacional de Habitação com a elaboração da nova lei do Minha Casa Minha Vida, que em breve vai ser editada pelo governo federal. Não obstante a isso, algumas contratações de Minha Casa Minha Vida aqui no estado do Rio de Janeiro foram feitas no final do ano passado. E aí o que já está contratado pode sim ser dado prosseguimento. É o caso do Hermitage 1, lá na sua querida Teresópolis. Eu sei que o senhor conhece bem ali a cidade de Teresópolis. São 934 casas unidades habitacionais ali em Teresópolis, no condomínio adjunto ao Hermitage 1. Então, assim, ali você tem uma grande, por conta da catástrofe de 2011, por conta da própria situação geográfica ali de Teresópolis, você tem muita gente morando em área de risco. São 934 casas que vão ali para a região. Não, desculpa, são 500 casas ali na região de Teresópolis. 500 casas. Então, isso a gente vai concluir com dinheiro do governo federal. Então, logo a gente receba o repasse. A gente acredita que no início da obra se dará ainda esse ano. Aqui, no complexo do Alemão, são mais 934 casas. Também do Minha Casa Minha Vida do ano passado. Então a gente vai continuar o que foi iniciado de Minha Casa Minha Vida. Então logo a legislação nova seja colocada, a gente vai se adaptar à legislação. E o Minha Casa Minha Vida não era execução direta, o governo federal não executava, ele repassava para estado e municípios via Caixa Econômica. Então, se mantendo essa política do governo federal para o novo programa habitacional, a gente está preparado para receber e fazer projetos e receber recursos do governo federal para atacar essa questão do déficit habitacional. Fora o dinheiro federal, a gente tem execuções próprias do governo do estado. E aí, de novo, a gente volta para falta de recursos. A gente hoje tem 1.000 unidades habitacionais em construção paradas há muitos anos. Vou dar o exemplo, por exemplo, de Laje do Muriaé ou de Pinheiral, que são localidades que você tem lá, no caso de Laje do Muriaé, quase 287 casas quase prontas, faltando 10% da obra, estão paradas há muitos anos. A gente já reiniciou essa obra. Então a gente está reiniciando todas as obras que já tinham sido iniciadas. E o privilégio é terminar as obras que já estavam iniciadas. Além disso, a gente está fazendo projetos em parceria com diversos municípios, e a gente já tem 17 municípios que já procuraram a gente, já tem projeto feito esse ano, para que logo que haja sobra de recursos a gente possa fazer ainda mais casas, e aí sim casas novas. A gente tem que ter os projetos prontos para quando a situação financeira do Estado melhorar, os projetos todos, topografia, a análise da demanda habitacional, tudo já está pronto e preparado para poder receber esses recursos e executar. Uma grande dificuldade do serviço público é a gente ter agilidade, celeridade e transparência na execução orçamentária. A nossa secretaria tem que se preparado, por orientação do governador Wilson Witzel, se preparado para gastar de forma efetiva os recursos que vêm e vão vir nos próximos orçamentos na área habitacional. Eu até peço ao deputado aqui que lembre da habitação na hora da elaboração da aprovação do orçamento do ano que vem. É uma prioridade para o cidadão fluminense a questão habitacional. Então, fica aí meu pedido para o deputado. A gente vamos trabalhar na LOA para que ela de fato seja produtiva. Secretário, hoje, nessa mesma reunião, o senhor falou de Teresópolis. A gente tem uma questão que eu acho que é muito interessante para as cidades do estado do Rio de Janeiro, e aí é importante deixar de lado vaidade, deixar de lado situações políticas, que são os consórcios. Os consórcios funcionam muito bem em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É muito difícil uma cidade de 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, conseguir, por si só, fazer reivindicar as suas demandas se não se unirem, né? A gente está falando de um consórcio de 5 cidades de 10.000 habitantes, passam a ser 50.000 habitantes, para fazer compras, para poder estar mais atuante em Brasília e por aí vai. Bom, diante disso, percebo que falta até um pouquinho de conhecimento técnico e traquejo em fazer a mediação disso nessas cidades. Hoje foi um tema que a gente botou em pauta, todo mundo quer isso, mas quem vai ser o presidente? Enfim, coisas que a gente consegue ajustar. Não acha que seria interessante a Secretaria de Cidades, e aí, através até de sua pessoa, que é uma pessoa capacitada, inclusive, para não só mediar, mas também de entender as necessidades de cidades e por si só de um consórcio, fazer essa mediação e a gente conseguir criar
a gente já tem um consórcio da Baixada, criar o consórcio, por exemplo, da região serrana, ali com as 3 cidades satélites ali de referência, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, e as cidades em volta, e também ali pensar nas regiões do noroeste do estado, como Porciúncula, Varriçai, Itaperuna, e também ali mais na região ali petrolífera, outras no sul do estado, enfim. O senhor acha que seria interessante isso? E a Secretaria de Cidades poderia ser o mediador desse tema? Sim, o consorciamento é sem dúvida um grande jeito de ganhar escala. Eu vou responder em parte a sua pergunta, deputado. Primeiro, falando sobre a obtenção de recursos em Brasília. O governador Wilson Witzel criou a Secretaria Extraordinária de Representação em Brasília, com o objetivo justamente de ajudar, principalmente os municípios menores, que têm dificuldade de acompanhar os planos de trabalho de todos os ministérios, acompanhar o andamento de todas as solicitações de emendas parlamentares e todos os cadastramentos em programas do governo federal, dia a dia, e ajudar a mediar e fazer uma interlocução entre o prefeito e o poder público na esfera federal. A gente aqui na Secretaria de Cidade tem atuado como parceiro do secretário André Moura, que é o secretário dessa pasta lá em Brasília, e a gente tem se encarregado de fazer a interlocução entre os prefeitos e a Secretaria de Brasília. Isso com certeza vai gerar muito resultado, já gerou resultado nesse curto espaço de tempo. A gente conseguiu liberar 27 municípios uma verba do SUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Representação em Brasília, que representou para alguns municípios mais de 2 milhões de reais, só para a área de assistência social. Então isso já é um grande ganho e é uma forma de você, de alguma maneira, consorciar. Bom, voltando para a questão específica dos consórcios, tem alguns consórcios que dão muito certo. O consórcio de saúde aqui no Rio funciona muito bem, o consórcio da Baixada funciona muito bem. Esse consórcio da Baixada, inclusive, a gente estava lá na abertura dele, é um consórcio que, somando a população, tem mais habitantes que o Uruguai. Então, é de grande representatividade o consórcio para unir esforços com o mesmo objetivo comum. A questão de você fazer compras conjuntas é um passo maior, que a gente não tem tanta experiência com isso aqui no estado, mas sem dúvida é um jeito de economizar, de comprar em escala, tem grande chance de resultado. A gente tem conversado com a Secretaria de Agricultura e o Eduardo Lopes tem estudado consórcio e ajudado, a gente tem ajudado na interlocução, somente no noroeste do estado, para fazer consórcio lá na área de agricultura. O problema é que a gente sabe que muitas vezes os prefeitos, para terem interesse no consórcio, tem que ter alguma coisa imediata gerando resultado. E a Emater tem sido isso, né? Os prefeitos querem usar o equipamento da Emater, mas não tem equipamento para todo mundo, né? Para cuidar das estradas vicinais lá, a Emater tem equipamentos que fazem a roçada e cuidam das estradas vicinais, rolos, né? Para cuidar das estradas que são importantes para a produção, para o escoamento da produção rural. No noroeste do estado, a gente sabe que a maior parte das ruas não são asfaltadas e sofrem muito durante as chuvas. O caminhão não consegue ir lá para buscar o leite, não consegue ir lá para buscar a hortaliça ou a fruta, quer que seja que está sendo produzido por aquele agricultor ali. Então, usando essa necessidade de administrar de forma eficiente os equipamentos da Emater, os prefeitos acabam tendo maior interesse em se consorciar. E a gente está sim à disposição, a gente tem muita experiência com isso. Inclusive, ano passado, eu pessoalmente fui visitar o Rio Grande do Sul, que tem uma experiência muito grande na área de consórcio. Tem consórcios lá no Rio Grande do Sul que tem representação em Brasília. Você tem noção do impacto que é isso daí e do resultado que isso gera, né? A gente, inclusive, é uma diretriz do governador Wilson Witzel de estimular o consorciamento municipal. Inclusive, ele próprio, governador, está sempre presente, foi a quase todos os encontros do COSUD, que é o consórcio interestadual do Sul e do Sudeste. E a gente também, enquanto Estado, está se consorciando com outros estados para submeter ao governo federal pautas comuns, submeter ao governo federal ideias de aprimoramento legislativo. Tudo isso, em consórcio, ganha muito mais peso e muito mais força. Ô, Juarez, a gente está falando aqui, falamos de consórcio e tudo mais, e eu disse da sua capacidade de fazer a mediação, a interlocução. E aí eu pergunto o seguinte, fala um pouquinho aí de como chegou até aqui, né? Como é que chegou o convite, você ser secretário das cidades, qual é a sua história dentro da política e fora da política? Já tem 8 meses, parece uma eternidade, viu, deputado? Verdade. Parece que já foi muito tempo, tem sido dias muito corridos, de muita responsabilidade, muito aprendizado.
Eu vim da iniciativa privada, era consultor na área financeira, trabalhei com apoio a municípios durante muitos anos. A gente trabalhava com captação de recursos, a empresa trabalhava com captação de recursos e modernização da administração tributária. Então a gente fazia projetos de modernização para prefeituras, melhorando e incrementando a arrecadação própria dos municípios. Isso acho que qualificou a gente para entender um pouco das cidades. Sempre fui um defensor do movimento municipalista, mesmo fora da política, ia para a marcha dos prefeitos, palestrei em marcha, em marcha do prefeito em Brasília, para quantidade enorme de prefeitos, porque a gente sempre acreditou que a cidade é onde acontecem as coisas, para o bem e para o mal. É lá que acontecem os problemas e todo mundo diz que mora na cidade. Ninguém fala, onde você mora? Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Todo mundo diz, eu moro em Niterói, eu moro em Teresópolis. Né? É lá que está o problema. O buraco na rua é o buraco na rua da sua cidade. E quem está à frente disso é sempre o prefeito, que está ali mais próximo, ouvindo a população. A gente sempre acreditou que a mudança se dá através das cidades. O futuro tem a ver com o futuro do Brasil, do estado do Rio de Janeiro. O crescimento só vai se dar com o fortalecimento dos municípios. Essa nossa visão sempre foi muito debatida com o governador. Quando ele ganhou a eleição, ele me convidou para fazer parte do time dele. E eu, pessoalmente, que sempre fui da iniciativa privada, tive um pouco de receio, mas acreditei em ousar, como ele mesmo ousou. Né? O governador Wilson Witzel era juiz, abandonou uma carreira promissora. Eu também tinha uma carreira promissora na iniciativa privada, mas decidi abandonar isso e me dedicar 100% aí a essa virada de jogo. Eu acredito muito no projeto do governador e vou acompanhá-lo, segui-lo por onde ele estiver. Juarez, você falou um tema interessante. Eu também venho na iniciativa privada. Confesso que quando se está de fora, a gente não tem a visão de algumas dificuldades quando se está aqui dentro, né? Eu, por exemplo, estou numa casa que tenho 69 colegas, que tem que se dialogar todos os dias, o tempo inteiro, né? Para aprovar, às vezes, um projeto que você acredita ser importante, você acaba tendo que fechar os olhos para um outro que não é tão importante, mas porque você sabe que precisa do voto daquele no outro para aprovar uma matéria importante, né? Então a gente tem muitas dificuldades. Uma outra dificuldade que eu tenho, eu nunca imaginei que, aliás, eu percebi, mas não nessa magnitude, que a gente tinha uma imprensa tão ruim no que tange a fiscalização. Vou dar um exemplo, né? A gente aqui na Alerj, a Alerj talvez seja uma casa que tem um passado muito ruim diante do que aconteceu, das prisões e tudo mais, mas isso não são todos, né? Quem tinha de ser preso foi preso. E, por exemplo, eu apanhei nas últimas 3 semanas por causa do automóvel de R$9 mil. O mesmo automóvel, o Ministério Público paga 14, 15 mil reais. Né? Então, mas ninguém vai lá no Ministério Público. Então, são coisas que a gente tem que lidar, mas o papel da imprensa também, de uma certa forma, é isso, é fiscalizar, é trazer à tona o que ela acha que é inerente e que é importante à sociedade, e ninguém também vai perguntar para você se está tudo bem e mostrar coisas positivas. O que dá resultado é pauta negativa. Aliás, até na nossa família o pessoal quer saber quando o pau canta, né? Não é quando, como é que foi o Natal? Foi tudo bem? Então esquece. Bom é quando o tio joga o bolinho de bacalhau no outro, pudim voa, é por aí. Quais são as maiores dificuldades que você tem encontrado na gestão pública, né, na coisa pública, que antes você não tinha na iniciativa privada e agora você está tendo que lidar com aquilo, tendo que trabalhar até se adaptar? Vou pegar 2 pontos da sua fala, deputado, da sua pergunta, e vou tentar responder separado novamente. Primeiro ponto é com relação à imprensa. Eu confesso que eu já sofri, porque tinha um determinado jornalista que vários dias seguidos disse que eu ia ser demitido, e eu sofri muito. Eu acordava de manhã com centenas de mensagens no WhatsApp: não, você vai ser demitido, não vai. Aquilo me magoava, porque não tinha nenhum sentido de verdade. Mas o meu pai e minha mãe são jornalistas, né? Não, mesmo já demitiu o Palácio Guanabara inteiro. Eu nem lembro o nome do jornalista em questão, mas meu pai e minha mãe são jornalistas, né? E eu conversei muito com eles nessa época desse episódio aí do ser colocado no jornal que eu seria demitido, sem nenhuma base em verdade, porque a gente ligava para o governador dizia que não tinha nenhuma base de verdade.
conversei com meu pai e com minha mãe e eles sempre me explicando muito sobre a importância da imprensa, né? Então, eu hoje estou muito tranquilo. Eu confesso que eu não tenho nem lido mais algumas colunas de jornal para não sofrer mesmo, porque eu sei que a imprensa tem que ser livre, a imprensa tem que cobrar mesmo, fiscalizar, mas confesso que é sofrido e atrapalha o dia a dia, né? Como é que você trabalha no dia que você, né, sofreu com isso? Com relação ao combate à corrupção, primeiro dizer que, naturalmente, que essa renovação toda, deputados novos como o senhor e alguns outros, estão demonstrando que dá para fazer, e o governador também, demonstrando que é possível fazer diferente, que é possível pensar o dinheiro público de um jeito diferente, e isso é natural que depois de tanta coisa complicada que aconteceu no passado na área da corrupção, que se tenha muito entrave burocrático e muito mais necessidade de tanta transparência. Isso é um grande entrave, né? Quando a gente vê que todo o processo que a gente quer fazer alguma política pública que vai impactar a sociedade, tem que mandar para o Tribunal de Contas, tem que ouvir o procurador, aí o procurador envia para a assessoria jurídica. Quer dizer, eu, quando era da iniciativa privada, e respondendo diretamente a sua pergunta, eu não imaginava que tinha tanto processo burocrático para fazer qualquer coisa. Mas eu vejo a necessidade disso, né? No passado a gente teve tanto problema com corrupção, então a gente não pode diminuir os controles, a transparência tem que ser pautada em cada uma das decisões, cada um dos despachos nossos enquanto ordenadores de despesas, em qualquer processo administrativo. Então, eu tenho sentido a dificuldade de ter que passar por esse processo burocrático todo em todas as políticas públicas que a gente faz, mas da mesma forma eu entendo a importância disso. Então, eu acho que a gente tem que chegar a um encontro, a um meio termo, e quanto mais técnico nós formos, quanto mais qualificados nós formos, nós e a nossa equipe, mais fácil vai ser a gente superar essas barreiras burocráticas e fazer processos de compra de produtos, bens, serviços e obras de forma eficiente, privilegiando o dinheiro público, com a maior competitividade possível. No DR, a última licitação que teve no DR, parece que tinham mais de 30 empresas concorrendo. No passado eram 3. Né? No Detran, a gente tem hoje todos os processos de compra de bens e serviços no sistema eletrônico. No passado eram envelopes, né? Chegavam na mesa redonda, os fornecedores traziam envelopes. Quer dizer, muito mais fácil de você ter acordos entre fornecedores. Então, essa nova forma de cuidar do dinheiro público, de gerir o dinheiro público, esse novo relacionamento entre a LERJ e o governador, a gente vê hoje a LERJ, a base do governo, a LERJ, apoiando de forma independente, mas apoiando o governo, governando com o governo como tem que ser. Né? O governador fala sempre isso, que a gente se elege com o povo, mas governa com os representantes do povo, que são os deputados. Então, a gente tem o grande prazer de ter essa LERJ nova, renovada. Não que no passado fosse ruim, quer dizer, naturalmente que houve muito problema no passado, mas com certeza o estado do Rio de Janeiro vai viver dias melhores com o novo governador, com a nova LERJ, e a gente vai superar essas pequenas burocracias que nos espantam, a gente que veio da iniciativa privada. Secretário, a gente recebe as perguntas, né? Eu vou fazer algumas. Engraçado que o governador realmente ele tem tido uma política, né, diversas áreas muito, talvez uma das melhores políticas de todos os tempos. Quando a gente visa aí segurança pública, saúde, repassando os recursos, mesmo com o regime de recuperação fiscal, de fato o cidadão fluminense tem muito que agradecer. Infelizmente não são todos os deputados que pensam dessa forma, né? A gente tem aqui deputado que tem a pachorra, deputada que tem a pachorra de tentar oferecer medalha pro Greenhalgh, aquele vagabundo, entendeu? Bandido que feriu a lei 12737, que é a lei Carolina Dickmann, invadiu dispositivos, tá? Onde não tem nenhuma comprovação que de fato é aquelas falas, mas aqui assim, casa do povo, na rua tem um monte de maluco, aqui também vai ter, faz parte, tá? É só um desabafo quando eu estava lendo aqui. Vamos lá. Lúcia de Petrópolis. Até o final de julho, quantos municípios serão, aliás, no final de julho a gente está em agosto, né? Então foram beneficiados com o programa habitacional? Pode falar mais sobre este programa, de como funciona? Você já falou já um pouco do programa, e aí quais são os beneficiados hoje? Além, tem Teresópolis, né?
Tem algum outro que está em andamento? Hoje a gente tem reinício de obra, a gente não teve nenhuma entrega de unidades habitacionais do Estado esse ano, mas a gente reiniciou muita obra. Para o assinante que está em casa, o assinante não é... Nosso seguidor que está em casa, seguidor. Estamos acostumados internauta, com essas tecnologias novas. Internauta. Nosso internauta que está em casa entender, você imagina uma obra que foi iniciada em 2014 e o governo do Estado parou de pagar durante anos. A construtora que estava fazendo aquela obra parou a construção, parou o parque de construção. Os funcionários foram demitidos ou foram colocados em outras obras. O tempo vai passando, as pessoas marginais depredam aquele patrimônio que está ali, vira local de usar droga, né? E fica cada vez mais caro para você reiniciar uma obra dessa. Quando a gente chegou e decidiu reiniciar a obra, a gente teve que negociar com todas as construtoras que já tinham iniciado obras e tinham parado para voltar com a obra. Isso foi um grande trabalho, um grande esforço que economizou muito dinheiro para o governo do Estado. A gente reiniciou quase que 100% das unidades habitacionais que já tinham sido iniciadas. São 1.000 casas. Tá? A gente também tem a perspectiva de dar início de obra agora. Ainda não foi dado início de obra, mas a gente percorreu todo o processo, que é um processo complexo, burocrático, até chegar nesse ponto, de 1.400 casas, 500 em Teresópolis e 900, aproximadamente 900 no Complexo do Alemão. Né? E, em paralelo a isso, a gente está desenvolvendo um programa habitacional que também vai atender a famílias que não estão naquela zona de quem ganha menos de R$1.000, que estão numa faixa um pouco maior, mas que também sofrem muito com déficit habitacional. Você imagina uma família que tem como renda familiar R$1.000 e paga R$500 de aluguel. Não dá. O que sobra não dá dinheiro para pagar todas as despesas com alimentação, transporte, saúde, lazer, cultura. Então, essa nova política habitacional vai atender as famílias que ganham de R$1.000 a R$5.000. E é lógico que quem ganha R$5.000 vai ter um benefício um pouco bem menor do que quem ganha R$1.000. Então, é uma escala, uma parábola de crescimento de subsídio. Então, em breve a gente vai estar apresentando, já foi anunciado esse programa, e em breve será lançado para atender a população. A gente sabe que não dá para... A pergunta dela é especificamente quantas famílias foram atendidas. A gente ainda não teve entrega nenhuma, mas isso é um processo. A gente tem 4 anos para entregar. A gente sempre fala lá na secretaria que a gente está correndo uma maratona e não uma corrida rápida. Não adianta entregar mal feito, rápido, e não ter uma política sustentável de encarar o problema de forma planejada. Política pública não é feita no varejo. A gente não pode olhar lá e construir uma casa e entregar. A gente tem que pensar quais são todas as medidas que têm que ser tomadas para usar o dinheiro de forma mais eficiente e entregar ao longo dos 4 anos o máximo possível de casas. Vamos lá. José Antônio de São João da Barra. Secretário, tem algum planejamento para o avanço do mar em Atafona? É um grande problema ali em Atafona, né? A gente sabe que o problema do avanço do mar em Atafona é resultante diretamente do impacto ambiental ao longo do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul vai perdendo a força, a foz do Rio Paraíba do Sul mudou de local e com essa mudança adentrou ali a região de Atafona. Eu conversei com muitos técnicos sobre isso, tenho estudado bastante o problema de Atafona, já estive pessoalmente em São João da Barra, ali na região de Atafona, para ver o problema de perto. Realmente é um sofrimento você ver a água chegando mais perto, cada vez mais perto das casas. O problema é que não há, segundo os técnicos da área ambiental, nenhuma solução mágica para resolver o problema ali. O que tem que ser feito realmente é a mudança a criação de unidades habitacionais para realocação de algumas famílias que estão num lugar, principalmente na Baixada, ali mais perto da foz do rio, que naturalmente ali há grande chance de ter um desastre ali, da água chegar ali e aquelas casas serem perdidas. É um problema que não é um problema simples, envolve uma gestão interfederativa de município, estado e governo federal, mas a natureza é implacável. Em algum momento o ser humano interferiu no andamento do rio, interferiu no Rio Paraíba do Sul, não lá na ponta, não lá em Atafona, mas ao longo do rio inteiro. A gente vê hoje, a gente que roda o estado diariamente, vê paisagens do Rio Paraíba do Sul muito abaixo do que se via no passado, em qualquer cidade que você for que tenha interseção com o Rio Paraíba do Sul. Então, é uma questão da natureza que tem que ser encarada de forma multidisciplinar, não é só obra. A população lá de Atafona fala muito da possibilidade de um quebra-mar, mas o quebra-mar afetaria outro lugar. Então, se você resolve o problema de Atafona, você está levando o problema para outro lugar, talvez para São Francisco Itabapoana, que é do lado, talvez para o outro lado, lá de Guaxindiba. Então,
algum resultado. Sempre que você mexe na natureza, algum resultado vem daí. Então, assim, eu não tenho uma solução mais para o problema de atafona, é um problema da natureza e a gente tem que continuar olhando para ele de uma maneira, de novo, interdisciplinar, trazendo a população para conversar. E eu estou à disposição, sempre que quiser ir lá falar, a gente está à disposição. Bom, o João Silva, de Aperibé, Peribé. A Rosine, de Itaperuna, o Diego, todos têm a mesma pergunta. Quais são os projetos e ações da Secretaria para o Noroeste Fluminense? Noroeste Fluminense. Então, a gente tem muitos projetos habitacionais lá no Noroeste Fluminense. Posso dar como exemplo Laje do Muriaé, que tem 287 unidades habitacionais que a gente deve entregar até o final do ano, no máximo no começo do ano que vem. A gente tem em outros municípios como Cambuci, Miracema, Quissamã, todos eles a gente tem projetos desenvolvidos com início de obra prevista também aí para o futuro próximo. O que a gente está fazendo é olhando para o Noroeste de forma analítica, entendendo onde estão as demandas habitacionais, onde se carece mais de casas e atacando o problema do déficit habitacional na região. O governo do estado como um todo, a gente tem o Somando Forças vindo para cá também, tem obra em muitos lugares do Noroeste, a gente vai reiniciar essas obras, e o governo do estado como um todo tem trabalhado no recapeamento das RJs que cruzam ali o Noroeste. Quem já foi ali de São José de Ubá, de Itaperuna, São José de Ubá, aquela RJ que tem ali, já viu a sinalização horizontal da pista, que salva vidas, né? DR tem feito um grande trabalho nesse sentido. A Emater, através da Secretaria de Agricultura, com o senador Eduardo Lopes, tem trabalhado no desenvolvimento de estradas vicinais, as estradas da produção, melhorando o escoamento da produção. Então tem muita coisa lá no Noroeste. O governador Wilson Witzel sabe que a interiorização do estado e o encurtamento da distância entre essa que é a região mais distante da capital é uma necessidade para o crescimento e desenvolvimento econômico do estado. Aliás, agradecer ao DR por começar a obra na RJ 106, né? RJ 160, desculpa. Ali de Cantagalo a Carmo, era uma demanda muito grande da região, até para o escoamento ali de leites e tudo mais. E o DR começou a obra lá, a gente acredita que isso vai dar uma celeridade, inclusive reduzir o tempo médio do deslocamento e também de recursos, né? Bom, deixar um abraço para o vice-governador Cláudio Castro, é responsável lá pelo DR, junto com o presidente Uruan. Um abraço, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí à frente desse importante órgão. Cláudio é fera. Fera. Vou fazer uma pergunta meio chata aqui, mas não posso deixar o internauta sem resposta. Aqui não tem dificuldade, vai lá. Então vamos lá. Lucas Dias André. O senhor é a favor da indicação de Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos? Sim, sou. Eu apoio. Apoio Jair Messias Bolsonaro nessa indicação. Eu também apoio. Eu acho que o deputado federal mais votado representa o povo, né? Representa uma parcela significativa da população. Eu acho que quem deveria ser contra, quem poderia ser contra, não é, que é o governo americano. Então, se o governo brasileiro quer e se o governo americano quer também, não entendo qual é a dificuldade de entender. Gozado dessa pauta, essa indicação ser mais importante na discussão, bombar, como dizem, mais na internet, do que propriamente coisas que são relacionadas ao Congresso importantes, como a reforma da Previdência e as reformas que vêm aí em seguida, né? A reforma tributária, a reforma política, que vão realmente impactar a vida de tanta gente. Como é que essa pequena indicação, que é importante sim, ofusca questões tão importantes no cenário nacional? Então, eu concordo com o deputado, no sentido de que se os Estados Unidos concorda, aceita essa indicação... mas isso é como eu disse anteriormente. Felizmente, as notícias que vendem... inclusive, eu queria até fazer um comentário, ser solidário à primeira-dama Michele Bolsonaro, que está sendo atacada pela imprensa de forma covarde, de forma cruel, de forma, sabe, tão feio. Uma mulher que só faz o bem, que está procurando levar o assistencialismo àqueles que precisam, e agora atacar a família de uma forma de querer desestabilizar o presidente Bolsonaro, é um negócio assim, sabe, repugnante. Então eu queria deixar
o meu abraço, o meu carinho à primeira-dama Michele Bolsonaro, que é uma mulher do bem, uma mulher temente a Deus, e tenho certeza que ela passará e sairá muito mais forte, porque quem tem Deus tem tudo. E essas pessoas, sinceramente, o mundo dá voltas, o mundo é redondo, né? Como diria minha bisavó, e vamos ver lá na frente que o mal que fez às vezes volta. Então deixar meu abraço à primeira-dama Michele Bolsonaro e dizer que nós estamos de fato junto com a senhora. Bom, seguindo aí as perguntas, a última pergunta que a gente vai fazer aqui dessa parte, que é da Maria Luísa, de Belfor Roxo, que ela pergunta o seguinte: como é feito o mapeamento, tema bombom, hein? Como é feito o mapeamento das áreas para habitação? Vamos lá. Primeiro mandar um abraço para Belfor Roxo, minha querida Belfor Roxo, conheço muito bem ali, da Prata Lote 15. Como é o nome da nossa... Maria Luzia. Maria Luzia, um abraço para você e para todo mundo aí de Belfor Roxo. Bom, o que a gente tem feito? A gente tem usado terrenos para economizar dinheiro, e a gente está num momento de crise financeira, né? A gente tem usado terrenos que estão ociosos, ou seja, estão sem utilização das prefeituras e do Estado. Então, a gente, de cara, no primeiro dia de governo, a gente começou a mapear todos os terrenos do Estado que estavam parados e poderiam ser utilizados para habitação. Aí a gente tem que fazer alguns estudos do terreno para ver se pode construir ali, topografia do terreno, análise jurídica, se o terreno está afetado ou não está, ou seja, se tem autorização jurídica, legal, para a gente usar aquele terreno para esse fim de habitação. Então, essa é a análise que é feita, e a gente também faz uma análise multidisciplinar para saber se ali naquela região tem demanda habitacional. E além disso, a gente tenta procurar terrenos que estejam conectados com a malha viária, permitindo que as famílias que lá vão morar, viver, possam se deslocar para o trabalho diariamente. Não adianta pegar a população que não está com condição de adquirir um imóvel próprio, ou realocar famílias que estão em área de risco num lugar distante, sem locomoção, sem transporte público, muitas vezes com domicílios que vão ser inadequados, porque não tem conexão com luz, com água, com esgotamento sanitário. Então, toda essa análise é feita lá pela Secretaria da Cidade, pelos técnicos da Secretaria da Cidade. Aqui quero deixar um abraço para todos os técnicos lá da Secretaria da Cidade que têm feito isso aí de forma muito competente e interna, dentro de casa. A gente não contrata empresa para fazer, estamos fazendo com a nossa força mesmo de trabalho, se esforçando para economizar o dinheiro do povo, para privilegiar o seu dinheiro, que é muito suado, e a gente respeita muito isso. Então, Juarez, olha só, estamos chegando aqui nos momentos finais. Tu trouxe algum livro? Ninguém me pediu, mas eu ando sempre com algumas bíblias sobrando no então, carro. Mas eu vou te dar um livro. Olha só. Não, esse aqui não, porque esse aqui eu ganhei. Vou te dar esse aqui é muito legal. Aqui a gente sempre traz um livro. Ninguém me avisou. Mas isso aí faz parte. Faz parte. Mas eu vou te dar um livro para você ficar... Você gosta de futebol? Gosto. Então tá bom. Então vai ser esse aqui, ó. Aqui eu vou recebendo livros. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu leio todos, porque eu não leio, porque quantos livros a gente tem aqui. Esse livro aqui é muito bom, o Livro Negro do Comunismo, mas eu não acabei de ler não, é quase uma bíblia. Mas olha só, História dos Campeonatos Cariocas de Futebol, de 1906 a 2010. Então, tem várias histórias aqui, inclusive vai falando sobre os clubes. Eu sei que a gente vive dias tão pesados. Se a gente puder ler alguma coisa para atenuar um pouquinho nossa... E a história, né? Ensinar para o meu filho a história dos é muito legal, tem aqui, ó, tem os clubes aqui, ó, desde os clubes mais conhecidos, né, como o Goitacás, Helênico Futebol Clube, nem sabia desse clube, ó, Madureira, enfim, tantos outros que fazem parte da nossa história. Eu vou lhe dar esse livro, espero que faça uma boa leitura, tá? Obrigado, tá? Te agradecer por ter vindo. Aqui a nossa ideia é colaborar com a informação, né, passar a informação fidedigna para os nossos telespectadores, e dizer que o senhor é sempre bem-vindo aqui. A sua pasta é muito importante para esse estado do Rio de Janeiro.
pedir que não desista, mesmo diante das adversidades que acontecem ao longo do nosso dia a dia. Eu sei que são muitas, mas a gente precisa de pessoas competentes no setor público, e o senhor é uma delas, e tenho certeza que ao longo de 4 anos trará grandes resultados, e resultados que o Rio de Janeiro precisa. Obrigado, deputado. Então, para concluir aqui, eu queria dizer que, de novo, que foi um prazer ter vindo aqui. Estou à disposição sempre que quiser, nas segundas com o Kinoploc. Deixar minhas redes sociais aí, @JuarezFialhoOficial, quem quiser me seguir. Agradecer pelo livro, dizer que estudarei com meu filho a história dos campeonatos cariocas de futebol. A maioria vai ter Flamengo, vai ter ele vai ganho. ficar craque, mas ele vai ser flamenguista também, então então ele vai ficar craque sabendo de tudo. Não tem o CSA aí não, tá? Tá certo. E dizer que eu, como cristão, como homem de Deus, acredito muito na questão do propósito. Um propósito que não é um propósito de homens, um propósito de Deus. E eu tenho certeza que a sua caminhada é guiada por esse propósito, que não é o propósito seu, não é o propósito do seu pai, que eu conheço bem e admiro e respeito muito seu pai. Não é um propósito da sua esposa, que eu sei que você é um pai de família. É um propósito de Deus. Eu acredito que você está sendo usado nessa sua caminhada aqui, e eu espero estar próximo, estar à disposição aí para lhe auxiliar, sempre ouvindo os seus conselhos aí, sempre à disposição para seguir esse caminho, que eu tenho certeza que o seu futuro político, o seu futuro de vida é um futuro que vai ser um sucesso para você e representar a mudança na vida de muita gente. Então espero estar próximo do senhor aí nessa caminhada. E agradecer a todo mundo que ficou aí ouvindo a gente falar. Tá bom? Ótimo. Fica com Deus. Obrigado pelo convite aí. Meu irmão, obrigado. Gente, obrigado. Eu não poderia deixar de faltar esse agradecimento. Agradecer à Igreja Cristo Vive. Ontem nós tivemos uma cerimônia muito emocionante, belíssima, onde nós entregamos o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao apóstolo Miguel Ângelo, uma moção de louvor e aplausos ao Ministério do Cristo Vive. Então, agradecer mais uma vez a forma que eu fui acolhido, uma igreja que eu já conheço, devido a minha mãe ser um membro da igreja. E olha, foi emocionante, eu fiquei muito emocionado. Poucas vezes a emoção tomou tão conta como foi ontem, e só tenho a agradecer. E, gente, na próxima semana estaremos aqui de volta. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. E lembre-se, sempre que puder, nos acompanhe aqui nas nossas redes, aqui no Ploc, e do Juarez, que é... Juarez Fialho Oficial. Gente, um abraço, fiquem com Deus, tchau.